Olá pessoal, professora Michele de inglês, aqui com vocês mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias, com o projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Maranhão através da Secretaria do Estado. Pessoal, hoje o nosso assunto é sobre Online Dictionaries e Quiz Online, ou seja, nós vamos falar de dicionários online e de quiz, que são aqueles questionários que a gente encontra online. Então, vocês observam que a nossa aula de hoje ela vai falar de ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar a nossa aprendizagem da língua inglesa, auxiliar o nosso estudo nessa disciplina, nesse componente curricular. Vamos comigo? Let's go! Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou primeiro falar sobre os online dictionaries, sobre os dicionários online. Vamos falar um pouquinho dos usos, da teoria, para que a gente pode utilizar esse recurso ou de que forma que nós podemos utilizá-lo. E depois a gente fala um pouquinho dos quiz, que são os questionários online, certo? Então vamos lá, falando um pouco primeiro da definição. Online Dictionary, esse dicionário online, is a reference source in electronic form. Então, ele é uma fonte, ele é um recurso de referência que nós temos em formato eletrônico. Por isso que ele tem esse nome online. Ele está conectado, ele está disponível na rede. O Online Dictionary é como se ele fosse uma adaptação do recurso que nós conhecemos do dicionário físico, aquele dicionário impresso que a gente encontra tanto em língua portuguesa quanto os dicionários bilíngues, para te oferecer traduções em idiomas diferentes. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas funcionalidades. Continuando, it contains, esse it faz referência ao dicionário online. Então, ele contém informação sobre palavras. Que tipo de informação? Quando a gente pensa em dicionário, eu imagino que na sua cabeça já vem aquela ideia do significado das palavras. Então, a gente tem o dicionário monolíngue, que é aquele dicionário numa língua só, que vai oferecer definições, vai oferecer, por exemplo, qual classe gramatical aquela palavra pertence, então informações específicas dentro daquele próprio idioma. E a gente tem os dicionários bilíngues, que são aqueles dicionários que vão te oferecer as traduções, então as versões ou os equivalentes em diferentes idiomas. Então, que tipo de informação nós podemos encontrar nesses dicionários? Meaning, significado, functions, as funções que aquela palavra exerce. Então, por exemplo, você pode encontrar lá uma referência sobre que aquela palavra pode ser um substantivo, que ela pode ser um adjetivo, que ela pode ser um advérbio, dependendo do contexto que ela está inserida. Translations, então as traduções ou as equivalências em diferentes idiomas. Pronunciation, então a gente encontra também referência de pronúncia, como se fosse a transcrição dos sons que aquela palavra pode exercer. Nesse caso das pronúncias, muitas vezes a gente vai encontrar símbolos que são associados à fonética daquele idioma. Etymologies, a etimologia quer dizer as referências sobre a origem daquela palavra. Então, tal palavra é do latim, tal palavra é do grego, então você encontra esse tipo de referência também. Syntactical and idiomatic uses. Então, você também pode encontrar, dependendo do dicionário, referências quanto aos usos idiomáticos, que são aqueles usos que fogem da tradução literal ou da tradução ao pé da letra. Então, por exemplo, uma palavra que pode ser usada em um contexto para representar um outro sentido. E você também pode encontrar usos sintáticos, ou seja, em um contexto essa palavra pode ser um substantivo, em outro contexto um sujeito, em outro contexto ela pode ser um objeto direto, um objeto indireto. Então, alguns dicionários podem oferecer também esse tipo de recurso. Então, olha que quando a gente fala das versões online, a gente vai encontrar, em alguma medida, diferentes características do que a gente encontra no dicionário impresso, que é um dicionário que tem uma limitação, né, pela própria característica da impressão. Aqui eu coloquei para vocês imagens de alguns dicionários que são muito utilizados quando a gente pensa no nosso componente curricular. Então, dicionários que têm referência com a língua inglesa. Então, por exemplo, Cambridge Dictionary, então o dicionário da Cambridge, Collins Dictionary, outra referência também da língua inglesa, OED. OED é a abreviação de Oxford English Dictionary, então o dicionário
de inglês da Oxford. Tanto a Oxford quanto a Cambridge são referências inglesas. Merriam-Webster é outro dicionário muito utilizado em inglês. Quando você pesquisa, por exemplo, no Google ou em um outro buscador da internet e você coloca dicionários online em inglês, essas fontes podem aparecer para vocês. E o Macmillan Dictionary também é um dicionário que aparece com grande frequência quando a gente pensa no nosso componente curricular, tá? Dicionários que vão trazer tanto a parte da língua inglesa como o dicionário monolíngue, então o sentido e o significado das palavras em inglês, quanto as versões de tradução. Então você coloca uma palavra em inglês, você quer saber o significado dela em português, em espanhol, em um outro idioma. Então você consegue ver essa funcionalidade. Aqui tem uma citação que foi retirada da internet falando justamente sobre essa questão dos idiomas no mundo. Então vamos lá comigo. Existem 6,800 non-languages. Então, existe, hoje em dia, 6.800 línguas ou idiomas que são conhecidos, non-conhecidos, spoken, que são falados. Esses 6.800 idiomas ou línguas são faladas em 191 countries. Então, em 191 países no mundo. Fewer than 1,000, então menos de 1.000, tem sistemas escritos. Então, se eu olhar, tem 6.800, mas apenas um pouco menos de 1.000 tem sistema escrito, isso quer dizer o quê? Que a maioria das outras línguas ou dos idiomas que são citados aqui, eles são línguas orais. São comunicações que não têm um sistema de escrita regulamentado ou reconhecido. Atualmente, eles são representados por Online Dictionary. Então, 260 dessas línguas ou desses idiomas têm representações em dicionários. Então, você encontra dicionários que fazem traduções com esses termos, tá bom? Então, uma citação para vocês de alguns dados que podem ajudar a ter uma percepção sobre esse recurso, o dicionário online. Sobre os usos, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, então vamos ver em detalhes aqui. To look up the meaning. Então, o principal significado ou utilização de um dicionário é para você procurar, look up é você procurar sentido ou significado de palavras. To find a corresponding translation, para você encontrar uma tradução correspondente. Nós também falamos isso no caso dos dicionários bilíngues. To check the spelling. Então, o dicionário ele também pode te ajudar para você checar a soletração daquela palavra. Então, você já ficou em dúvida, por exemplo, uma palavra, será que é com G, será que é com J, será que é com S, será que é com Z? Então, o dicionário pode te ajudar nessa perspectiva. Isso vale tanto para a questão da língua portuguesa, quanto na versão de um dicionário bilíngue. To find out, para você encontrar grammatical information. Então, para você encontrar também informações gramaticais. Por exemplo, que classe morfológica ou que classe gramatical é esse part of speech, parte do discurso, que essa palavra pertence? Então, é um substantivo, um adjetivo, um artigo, como eu falei anteriormente. Formas do plural, o dicionário também pode te oferecer isso. Formas verbais, então, aquela palavra que você procurou, ela está conjugada em qual tempo verbal? Alguns dicionários trazem isso para você. E, por fim, uma utilização muito importante que o dicionário nos oferece é essa ideia das collocations e idiomatic expression. Porque o que são essas collocations ou colocações e expressões idiomáticas? São combinações ou utilizações de grupos nominais muito comuns em um idioma. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ver algumas expressões. Aqui no Brasil, se eu falo, tá chovendo canivete, isso é uma expressão de uma chuva muito forte que se usa. Mas você não vai traduzir isso ao pé da letra. It's raining Swiss knife. Porque isso não vai fazer sentido, tá bom? Então, quando se pensa em expressões idiomáticas ou collocations ou combinações, são grupos de palavras que para um falante nativo, elas fazem sentido. E para um estrangeiro, ele vai ter que contextualizar com alguma coisa semelhante à cultura local, tá bom? E aí o dicionário pode te explicar isso. Então, essa expressão, chovendo canivete, o que ela representa? O que ela significa? Então, ele vai te dar essa tradução ou esse significado, esse sentido, tá?
Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, é um print, tá? Uma imagem que foi retirada do dicionário da Cambridge. Bom, então eu trouxe a palavra bar. Bar em inglês. Quando você olha a interface da página, ela vai trazer para você aqueles elementos que eu trouxe, que eu chamei a atenção. Então, por exemplo, aqui, pronúncia. Então, no recurso online, nós temos a função do speaker, de você clicar e ouvir como que se pronuncia. Vocês sabem que na língua inglesa nós temos duas pronúncias que são distintas, como a pronúncia do inglês britânico ou a pronúncia do inglês americano. Isso aqui que está entre barras é a pronúncia na transcrição fonética de como essa palavra seria pronunciada. E embaixo eu começo a ver aquelas funções que eu citei antes. Então, por exemplo, noun. Quer dizer que nesse significado, a palavra bar representa um substantivo ou um nome. Outra coisa que vocês vão observar é que às vezes vai aparecer essas classificaçõezinhas aqui, ó. A1, A2, B1, C2. Isso quer dizer o grau de proficiência ou a possibilidade que aquela pessoa que está procurando aquela palavra tem de conhecer aquele termo ou aquele sentido. Então, por exemplo, A1 é o sentido mais elementar, é o sentido mais básico. É aquilo que, por exemplo, se imagina que a maioria das pessoas vão conhecer. À medida que você vai se distanciando, então, por exemplo, o C já é um vocábulo que menos pessoas conhecem. Então, isso está associado à classificação da fluência daquela pessoa ou do conhecimento que aquela pessoa tem. Então, essa palavra bar, nessa definição que é conhecida por todo mundo ou por grande parte das pessoas, o que significa? A place where drinks, especially alcoholic drinks, are sold and drunk. Então, o que seria esse conceito apresentado? É um lugar onde você encontra bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, em que essas bebidas são vendidas e consumidas. Então, ele coloca esse significado. Embaixo, os exemplos, ó. Como eu falei para vocês, o dicionário online, ele traz essa função de você ver essa palavra nesse sentido sendo apresentada em um contexto. They noticed him going into the hotel bar. Eles perceberam, ou elas perceberam, que ele estava indo para o bar do hotel. Então, aqui eu tenho a palavra bar nesse sentido. Mas olha que a palavra bar também pode ter outros significados em inglês. A gente vai encontrar palavras que têm vários sentidos. A gente chama isso de polissemia, tem muitos significados. Então, para você entender a diferença, é analisando o contexto. Bar, o que seria esse bar? Também seria um substantivo. Olha que aqui o conceito é B2, então já não é um termo tão conhecido pela maioria das pessoas. E aqui ele está falando sobre a long, thin, straight piece of metal. Então, o que seria essa barra ou essa bar em inglês? Seria um pedaço de metal, um longo pedaço de metal, fazendo associação ou mesmo de wood, que seria um pedaço de madeira. Então, a barra também poderia ser nesse sentido. Olha o exemplo. The gorilla rattled the bars of its cage. O gorila quebrou, ele expandiu, né? Ele conseguiu forçar a barra ou as barras da sua jaula. Então, ele conseguiu forçar aquela construção ou aquela estrutura de metal. Outro sentido dessa palavra bar. A substance, uma substância that has been made into a solid rectangular shape. Então, também pode ser usado para falar, por exemplo, de uma substância que foi formada em um formato retangular. Então, por exemplo, eu posso falar a bar of soap, uma barra de sabão. Eu posso falar a chocolate bar, uma barra de chocolate. Então, são substâncias, são produtos, matérias-primas que você pode utilizar nesse formato retangular. E esse formato retangular pode ser traduzido como a palavra barra. E aí tem um outro sentido, que aí é menos conhecido, que é quando você utiliza a palavra bar acompanhada do artigo definido de. Então, the bar é um termo que você utiliza para falar, por exemplo, de advogados que passam por uma prova.
Então, aqui no Brasil, por exemplo, o profissional de direito, ele participa de uma prova da OAB, que é da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa OAB, essa prova que os advogados aqui fazem para eles poderem receber a licença deles para atuar como tal, em inglês seria essa the bar. Então, eu tenho aqui lawyers who are allowed, então advogados que são permitidos a advogar ou a atuar em um caso em uma corte. Também se refere, por exemplo, à categoria dos advogados como se fosse um grupo. Então, olha aqui, essa mesma palavra bar, eu mostrei para vocês diferentes sentidos e diferentes significados delas, tá bom? Online translators. A gente também tem o recurso de tradutores online, que é diferente dos dicionários, apesar de muitas vezes ele oferecer a mesma ideia. O dicionário ele vai estar associado a vocábulos ou expressões, enquanto que o tradutor online é uma ferramenta web-based, baseada na internet, que vai te oferecer aplicações ou oferecer aplicações para usuários traduzirem textos ou documentos. Então, o tradutor ele consegue capturar um coletivo maior de palavras para poder trazer essa tradução. E aí ele é especificamente associado a você buscar uma língua em comparação com outra. Essas ferramentas usam algoritmos e base de dados para analisar e interpretar aquele texto que você insere, que a pessoa coloca para gerar essa tradução. Agora, o que é importante a gente observar? Como o tradutor, ele é uma inteligência artificial, ele usa um algoritmo, ele usa uma base de dados, ele não tem uma capacidade como um ser humano tem, por exemplo, de analisar contextos. Então, às vezes, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o termo e vai gerar a tradução com base naquele sentido que é mais utilizado. E isso, às vezes, pode te levar a um erro. Ele pode traduzir de maneira equivocada. Já aconteceu, já deve ter acontecido com vocês, de você escrever alguma coisa no tradutor e ele te dá uma tradução que não tem nada a ver com aquilo que você está lendo ou com o que você esperava. Então, quando isso acontece, é importante você olhar o contexto. Coloquei aqui algumas imagens para vocês. Por exemplo, na frase, there are many Easter eggs in that trailer. Então, existem muitos Easter eggs naquele trailer. Easter eggs, ao pé da letra, seria ovos de Páscoa. Mas se eu falo para vocês, pessoal, eu assisti um trailer de um filme lançamento e esse trailer trazia um monte de Easter eggs. O que você vai entender? Que esse trailer tinha um monte de pista, um monte de dica, que só uma pessoa que conhece aquela história, que acompanha aquele produto, aquela série, aquele filme, vai conseguir captar, que consegue fazer referências, por exemplo, com outras coisas que uma pessoa que não conhece a história não vai perceber. Então, você não traduz ao pé da letra ovo de Páscoa. Olha outro exemplo da expressão idiomática que eu falei para vocês. Fulano, ele está com dor de cotovelo. Não quer dizer que ele realmente está com a dor na parte do corpo humano. Quer dizer que ele está se sentindo ressentido com alguma coisa, que ele ficou chateado com alguma coisa. Olha como o tradutor traduziu, ó. Ele está com dor de cabeça. Ou seja, é uma tradução equivocada, é uma tradução que não consegue capturar o sentido que aquela pessoa gostaria de expressar. Outro exemplo, o gosto do chocolate é doce e eu gosto. Então, olha que aqui eu tenho duas palavras que são escritas da mesma forma, mas que têm pronúncias diferentes em língua portuguesa. O gosto, som fechado, e gosto, som aberto. Substantivo e aqui é verbo. Olha como que o tradutor colocou. The taste of the chocolate, o sabor, né, o gosto do chocolate, está correto, is candy. Olha que ali ele traduziu a palavra doce não como sweet, que seria o sabor do chocolate, mas como se o chocolate fosse um doce, tá bom? Então ele traduziu diferente, como se fosse uma bala, um bombom, uma outra coisa. And I taste. E eu gosto de novo. Ele não reconheceu que aqui seria o verbo gostar, ou a palavra like. E para falar agora dos questionários online ou os quiz é um tipo de questionário eletrônico. Isso aqui foi muito utilizado na época da pandemia. Se manteve como um recurso, principalmente para a gente fazer avaliações online. É comum você encontrar como forma de jogo
ou para você trabalhar com brain teaser, para você tentar estimular o seu cérebro a responder determinadas perguntas. Ele é focado num exercício mental para verificar conhecimento sobre alguma coisa. A gente encontra, por exemplo, vários aplicativos que têm perguntas e respostas para você verificar os seus conhecimentos. Tem vários tipos de formato, então eu posso ter de preencher espaços, de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, de marcar a resposta correta ou de relacionar colunas. Então eu posso encontrar vários. O mais comum é o de múltipla escolha. Não é necessário você fazer nenhum tipo de download de aplicativo para você participar de um questionário online. Alguns oferecem esse recurso, mas não é obrigatório. O que é importante para uma pessoa participar é ter um equipamento eletrônico, é você ter conexão na internet na maioria das vezes e você ter uma página que vai oferecer um modelo. Aqui eu coloquei alguns para vocês. O Kahoot é bem conhecido, oferece jogos, em inglês você encontra vários questionários. Quizalize também é conhecido e o Quizzes, então são plataformas que você consegue associar. Tanto você consegue criar o seu próprio questionário, quanto você consegue acessar questionários que já estão disponíveis para você praticar o seu inglês. Você pode fazer isso em sala, tá bom? Ou em casa. Aqui eu tenho alguns exercícios, por exemplo, ó, a palavra exemplary, né? Essa palavra é um adjetivo. Significado dessa palavra: serving as a desirable model representing the best of its kind. O que a pergunta quer saber? De acordo com a definição apresentada por esse dicionário, o dicionário Merriam-Webster, assinale a alternativa que corresponde à palavra exemplary. O que essa palavra, de acordo com essa definição, quer dizer? Será que é algo mediano, inferior, medíocre, ideal ou insuficiente? Então, como que está sendo traduzido ou definido a palavra exemplary? Serve como um modelo desejável. Representa o melhor do seu tipo. Então, aqui, a palavra representa o sentido de ideal. Outra situação ou outro exercício falando de dicionário online. De acordo com o fragmento, qual é o propósito principal dos dicionários online? Você tem um fragmento textual aqui. Provide é oferecer. Quick access to definitions, rápido acesso a definições, pronúncias, exemplos e uso de determinadas palavras. Então, com base nas alternativas que nós temos, qual seria a resposta mais adequada? De acordo com o fragmento e de tudo que nós falamos até aqui. Obter informações sobre significados, pronúncias e utilização ou uso. Aqui é um outro exercício parecido com o que eu fiz com vocês, a análise da palavra bar. Só que agora nós vamos analisar a palavra date. Olha que eu coloquei uma definição, 2, 3, para vocês considerarem. Então, aqui, na imagem, nós podemos observar 3 definições da palavra date. Qual é a alternativa que inclui uma dessas funções? Será que date é uma fruta, é um vegetal, é uma reunião, é uma brincadeira ou é um lugar público? Então, volta para as definições. Aqui, a number day in a month. Então, date pode ser data. Date pode ser a social meeting. Então, um evento, um encontro, falando sobre uma situação de encontro entre 2 pessoas, muitas vezes associada em relacionamentos românticos. E a letra C, ou a definição C, seria the sweet fruit, uma fruta doce. Date, em português, quando se pensa como fruta, é a tâmara, tá bom? Uma fruta que muitas vezes a gente conhece em formato desidratado. Assinale a alternativa que define o que é um quiz online ou um online quiz. Seria, com base nas definições, uma plataforma digital para testar os nossos conhecimentos e habilidades. E, por fim, eu trouxe uma imagem de um Kahoot, ó, de um questionário online. Eu tenho uma resposta para você encontrar. Qual seria a pergunta correta para essa resposta? No formulário online, você marcaria só o símbolo. Como a gente não tem a alternativa de fazer esse recurso online instantaneamente com você, a resposta seria: Is he a teacher? Ok?
Pessoal, nós encerramos essa aula de hoje, que nós falamos sobre dicionários online e quiz. Não deixem de acessar o nosso plano de estudo, que vocês vão encontrar mais informações quanto a isso. E olhem também as nossas redes digitais ou as mídias da plataforma Gonçalves Dias. Instagram, YouTube e outras formas que vocês podem dar o seu like e disponibilizar ou ativar o sininho. Vejo vocês em um próximo momento. Até lá, bye bye!